Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro O Santo e a Porca. O Santo e a Porca é uma peça teatral do gênero da comédia e ela foi inspirada na obra Aulularia do autor romano Plauto. Apesar do Ariano Suassuna ter se inspirado em outra obra, O Santo e a Porca possui uma originalidade inconfundível. Ele retrata o Nordeste brasileiro com maestria. Ele consegue passar para nós a sabedoria popular. Ele consegue ambientar muito bem a história para que nós consigamos estar em contato com a cultura nordestina. O Santo e a Porca representa a manifestação da cultura nordestina, pelo livro ser uma peça teatral, pelo Ariano Suassuna representar muito bem a linguagem popular. A história se passa de uma forma muito rápida, muito fluida. A história é dividida em 3 atos. O primeiro deles é a apresentação, o segundo é o desenvolvimento e a complicação da história, e o terceiro é o ápice da narrativa. Falando um pouquinho sobre o enredo da obra, esse livro do Ariano Suassuna, essa peça teatral, vai contar a história do Eurico Árabe, ou Euricão engole cobra, ou seu Euricão. Certo dia, o seu Eurico ele recebe uma carta de Eudório Vicente, um fazendeiro muito rico, dizendo que Eudório vem visitá-lo para pedir-lhe o seu bem mais precioso. Como o livro vai falar da avareza, ele vai falar sobre a característica que nós temos de ser muito apegados com os bens materiais. O seu Eurico Árabe logo pensa que o Eudório Vicente vem atrás dele para pedir-lhe dinheiro emprestado, porque talvez Eudório Vicente tenha sabido que ele tinha uma porca de madeira recheada com dinheiro. E nesse ponto da história, uma das personagens mais interessantes desse livro, que representa uma classe social explorada pelos seus patrões, é a Caroba, que é explorada pelo Eurico Árabe e que ela percebe que Eudório Vicente não vem atrás do dinheiro do seu patrão, e sim vem pedir a mão de Margarida em casamento, que é a filha de Eurico Árabe. Então ela engendra um plano na sua mente para fazer com que Eudório Vicente se case com Benona, irmã de Euricão engole cobra, que Margarida se case com Dodó, filho de Eudório Vicente, e para ela e Pinhão poderem se casar e que para que ela possa receber o seu ordenado que nunca foi pago pelo Eurico. O livro tem alguns subtramas, mas a parte mais bruta da história é essa. E apesar de eu ter lido esse livro super rápido e ter achado que ele não tinha muitas mensagens, quando eu fui me preparar para fazer essa resenha, eu vi realmente que esse livro é uma grande obra. Apesar do livro Santo e a Porca ter sido escrito em 1964, tem um outro período da literatura que é bem aparente dentro dessa obra. O período barroco ele tem uma grande importância para esse livro. Para quem não sabe, eu vou fazer um breve resumo do que é o período barroco. Ali pelo século XVI e XVII, a Igreja Católica já havia se firmado como uma instituição poderosa em todo o mundo. Mas ela sofreu um forte abalo nos seus alicerces quando Martinho Lutero deu início ao movimento protestante. Quando ele fundou o protestantismo e começou a desmentir muitas coisas que a Igreja Católica falava, a Igreja precisou tomar uma medida para poder enfrentar a reforma protestante. E por isso a Igreja criou a Contra-Reforma, que era várias medidas, dentre elas a Companhia de Jesus e o Concílio de Trento, que foram criados para tentar bater de frente com a Reforma Protestante, que havia ganhado muitos seguidores. E nessa época, imagine você que foi educado, que foi criado a acreditar em uma coisa, e de repente essa crença foi abalada fortemente por uma outra coisa que fazia muito sentido. Você viveria em conflito. O período barroco ele é marcado pelas antíteses, ele é marcado pelos 2 polos, o bem e o mal, o claro e o escuro, a religião e o mundo físico, a extravagância e a simplicidade. E no Brasil, o período barroco também foi muito importante na arquitetura por causa do Aleijadinho, e também pelo Gregório de Matos e pelo padre Antônio Vieira, que foram os grandes nomes do período barroco aqui no Brasil. E como eu falei, o período barroco retrata os conflitos que as pessoas viviam naquela época. E o seu Eurico Árabe, ele vivia um conflito muito forte, porque às vezes ele queria salvar a porca e às vezes ele queria crer no Santo Antônio, por isso o nome O Santo e a Porca. Então ele vivia em constante conflito em quem acreditar. Uma outra coisa bem forte no livro é a diferença de classes. Por exemplo, Eudório Vicente era um fazendeiro rico. O Eurico Árabe, ele tinha dinheiro, mas ele não gastava. E a Caroba, ela era explorada e ela precisou utilizar as suas artimanhas, precisou inventar coisas e
engendrar planos para conseguir sair daquela situação que ela estava, para ela conseguir receber o seu ordenado. Então o conflito de classes, a esperteza das pessoas também é muito retratada no Santo e a Porca. Tem um trecho no livro que o próprio Ariano Suassuna comenta sobre a sua obra que eu achei muito bacana e que faz um paralelo bem interessante com o Santo e a Porca e também com outras obras, que é esse daqui. O Santo e a Porca apresenta a traição que a vida, de uma forma ou de outra, termina fazendo a todos nós. A vida é traição, uma traição contínua. Traição nossa a Deus e aos seres que mais amamos. Traição dos acontecimentos a nós dentro do absurdo de nossa condição. Pois, de um ponto de vista meramente humano, a morte, por exemplo, não só tem sentido, como retira toda e qualquer possibilidade de sentido à vida. Esse trecho nos ajuda a compreender bastante sobre a mensagem que ele quer passar. E o final do livro também, ele é em aberto. Ele nos deixa certa interpretação e nos faz pensar o que pode ser feito para nós melhorarmos. Ele representa muito o conflito barroco e isso é muito interessante, porque no final do livro, com esse final aberto, nós temos a possibilidade de interpretação. Então vocês podem ver que apesar do livro ser uma comédia, ele tem um pacto muito forte com a realidade. Mesmo se tratando de uma realidade barroca, um pouco mais antiga, ela ainda é presente no nosso dia a dia. Ariano Suassuna é um escritor que eu gostei muito de conhecer. Foi a primeira obra dele que eu li e a primeira de muitas, porque eu espero que logo eu possa ler O Auto da Compadecida e O Romance da Pedra do Reino. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Além disso, deixe aqui nos comentários o que você acha dessa obra. Você já leu? Você quer ler? Você se interessou por ela? Você não tem interesse? Deixa aqui, quero saber a sua opinião. Conhece o canal Sincerotaka, que é parceiro do Não Apenas Histórias. Me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!